Como você está, meu irmão? Com expectativa? Muita ou pouca? Se eu fosse você, eu aumentava essa expectativa. Vou perguntar de novo, como é que está a sua expectativa hoje? Muita ou pouca? Então o Senhor vai preencher essa expectativa do seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa confissão antes que ela passe por mim. No 3, 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém, amém. Feche seus olhos aí, deixa eu orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela disponibilidade dessa unção nesse ambiente. Obrigado, Senhor, pela grata oportunidade que temos de congregar com nossos irmãos e de podermos receber da parte do Senhor, como a Jane mesmo aqui disse, direcionamento para os nossos próximos dias. Como esse mês de maio é especial, como estamos felizes de poder celebrar família, Senhor. Obrigado porque o Verbo da Vida Pirituba é uma família. O Verbo da Vida no mundo é uma família. Nós somos um reino de amigos. Obrigado, Senhor, porque podemos servir nesse lugar, nesse tempo. Ó Deus, toma-me agora por completo, Deus, que não sejam as minhas palavras, que o Senhor me use de maneira a transportar aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, para que a tua igreja e eu junto com ela possa crescer para a tua honra, tua glória. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos no mês da família. Esse mês é precioso. Esse mês é precioso demais porque a gente vai celebrar o que o mundo tem feito questão de degradar. Nós vivemos num cenário onde a família cada vez mais é desconfigurada, desfigurada, desconstituída. Nós estamos vivendo cenários onde, no melhor dos casos, a gente tem um homem, uma mulher e um pet, no melhor dos casos. Porque a gente está falando de lugares aí, eu tenho ouvido notícias de trisais. Quem aqui já ouviu falar sobre trisais aqui? Sabe o que é um trisal? Trisal é um relacionamento de 3 pessoas. Pode ser um homem e 2 mulheres, uma mulher e 2 homens. Não sei se vocês sabem, mas existem casamentos que são casamentos abertos, onde o homem ou a mulher, ela pode optar por fazer o que ela bem entender. Ninguém é dono de ninguém. Mas existem aqueles casamentos que ainda são de homem e mulher, mas ele mora num lugar e a mulher mora em outro. Essa é uma solução até que, né? Não mexe mais nas minhas coisas, não mexe mais nas suas. Diabólico. Que história é essa de casar e morar em 2 lugares diferentes? Nós vivemos uma sociedade em que os filhos não querem mais terem filhos. Você pergunta para a grande maioria dos nossos adolescentes, nossos jovens, quantos filhos eles querem, eles não querem nem casar, quem dirá ter filhos? Você sabe que na Europa o islamismo tem crescido de forma assombrosa, sem eles precisarem abrir a boca para evangelizar sobre o Islã. Vocês sabem que eles têm em torno de 12, 15, 18 filhos. O que eles estão fazendo? Estão multiplicando o seu DNA do Islã de uma maneira prática, sem precisar evangelizar. O que acontece? Eles viram maioria, rapidamente eles se tornam maioria de vários lugares. A Europa tem mais de 40% de muçulmanos vivendo lá hoje. A estimativa é de que até 2040 eles sejam 85% da população, sem abrir a boca para falar de Maomé ou de Islã. E a gente aprendendo na sociedade que a gente pode ter apenas um filho, ou talvez nem seja tão bom ter um filho, porque afinal de contas, filho é despesa, é caro. Não é verdade? Eu não quero que você levante a mão para confirmar isso para mim.
Esses dias o Tiago me perguntou: pai, você acha que eu te devo quanto? Eu falei: muito, filho, muito. Muito. De qualquer hora dessa eu faço as contas para te passar, mas muito. Mas nada se compara à alegria que eles são para mim, Davi e Sofia. Tem a foto da minha família aí? Eu comecei e não mostrei a foto da minha família, né? Alguém pode colocar para mim a foto da minha família? De repente vai que tem alguém que não me conhece. Quem visita a gente pela primeira vez hoje? Levante sua mão. Então, vou me apresentar para vocês, tá bom? Aí vocês vibram, bate palma, coisa assim. Calma aí que eles já vão colocar, amém? Então, hoje a gente vive uma sociedade que não quer ter filhos. E aí, o máximo que eles têm, como eu falei para vocês, é o pet. Misericórdia. Eu tenho um cachorrinho chamado Cookie. E quando a gente comprou esse cachorrinho, a gente falou assim: a gente não pode colocar um potinho de sorvete para ele tomar água, né? Vamos passar numa loja de coisa, né? Para comprar um potinho para ele e tal. Cheguei na loja, R$400 um potinho de cerâmica com inox por dentro. Você acha que o cachorro sabe o que é aquilo? E tem gente que compra. O mercado de pet é o mercado que mais cresce no mundo, economicamente falando. Agora, por que dão tanto valor assim? Porque quando eu chego em casa, eu falo assim: aí o cachorro deita de barriga para acabou, você se derrete. Eu sei porque lá em casa acontece isso. Então, gente, a gente não pode mais absorver uma família como essa. Deixa eu te apresentar a minha. Ao meu lado esquerdo aqui, você vê que é muito dente, ó, são 425 dentes aqui nessa foto aqui, ó. É o que mais a gente tem, é dente. Então nós temos aqui 725 dentes. A Sofia resolveu não mostrar o dela porque ela está de aparelho, mas na próxima ela já vem com os dentes na foto. Então vamos aqui, o Tiago Vergara, mais conhecido como o noivo da Sara. Aí eu pulo aqui essa outra pessoa aqui, eu vou para essa princesa. Na verdade, quando a Sofia nasceu, a Sofia foi promovida a princesa e a Viviane foi promovida a rainha do nosso lar. Aí, a Viviane, gente, eu preciso fazer um parênteses. A Viviane é responsável por tudo que eu sou hoje. Depois do Senhor, meu irmão, essa mulher é uma anja, como diz o pastor Ricardo, uma santa. Se ela não aceitasse Jesus, ela entrava no céu mesmo assim, só por ela ter casado comigo. Mas graças a Deus ela está salva aí. Mas Vivi, minha esposa, obrigado por sacrificar sua vida por mim, pelos nossos filhos. Eu te amo, viu, meu bem? Essa aqui é minha princesinha. Eu, quando tive o Tiago e o Davi, a minha oração, quando eu soube que a Viviane estava grávida, eu falei: você está grávida? De novo? É o terceiro, não sei se você já sabe. Mas ela falou: você que devia saber que é o terceiro, né? E aí eu falei: que benção, vamos pedir para Deus que seja uma menina? E aí veio a minha princesinha, Sofia. Eu te amo com todo o meu coração, você é minha princesa. E o Davi, o homem mais comprido da minha família. Ele é charmoso, ele é elegante, ele não anda, ele desfila. Mas, você nem fez o Pix, né, filho? E se destaca. É um homem de Deus. E vai fazer o remo ano que vem. Graças a Deus. Gente, toda a minha família, eu vou usar isso como um slogan. Toda a minha família fez o remo. Todos nós temos enxertados dentro de nós esse conhecimento que transformou a vida do Tiago, vai transformar a vida do Davi e vai transformar a vida da Sofia, assim como transformou a minha vida e a vida da Vivi. Essa é minha família. Uma salva de palmas para ela, gente, por favor. Aleluia, aleluia. Obrigado. Foi você, né, Moquinho? Graças a Deus que foi ela, amém? A família é o lugar de promessas de Deus. É um abrigo seguro. Ouça isso. A família é um lugar de abrigo. A família é um lugar de segurança. A família é um lugar de mesa. A família é um lugar de encontros. É um lugar de diálogo. É um lugar de trocar ideias. E por falar em família, eu quero fazer aqui uma menção honrosa. A minha tia lá no Chile, minha tia Shenda, que junto com a minha prima estão me assistindo lá do Chile. Meu pai pediu para fazer isso em especial. Então, quero mandar-lhe um grande abraço a minha tia. Um besito, los quero muito.
E eles viveram essa semana. Minha tia tinha um tempo que não conversava com meu pai, nem minha mãe, meu pai com ela. E nessa semana eu estava compartilhando com meu pai a respeito dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, sobre perdão. E ele me falou: filho, você não acredita quem me ligou? A sua tia Xenda me ligou, me pediu perdão, e eu tive a oportunidade de pedir perdão para ela, e está tudo bem agora. Então, essa graça que nós vivemos, de poder vivenciar o amor e o perdão, é a marca do nosso evangelho. Amém? Então eu quero louvar o Senhor por isso. Agora sim, chega de introduções. Eu vou aqui para nosso tema. A família não é mais um lugar de refúgio aí fora. Os filhos querem estar em qualquer lugar, menos em casa. Os filhos parecem que arrumam alguma coisa, e mesmo quando eles não saem de casa, eles querem um lugar para se esconder dentro de própria casa. Querem se trancar num quarto, querem se enfurnar dentro de um celular ou de um tablet. Querem se esconder porque eles não gostam do contato, eles não acham que eles ganham com isso. A família perdeu esse apelo de ser um lugar de refúgio, de encontro, infelizmente. Mas nós, a igreja do Senhor, vamos nos posicionar. E nós vamos fechar todas as brechas para que dentro desse lugar aqui, a igreja, a família seja o muro que cerca as nossas vidas. Amém? Amém? Quando você encontrar com um jovem e perguntar para ele aí quantos filhos você quer ter, fala para ele que ele não pode ter menos do que 2. Para que ele possa cumprir a palavra de crescer e se multiplicar. Se ele tiver 1, não multiplicou ninguém. Se ele tiver 2, é 2 vezes 1 já dá 2. Então ele está cumprindo a palavra. Amém? Então, pastor Tiago Mota e Jéssica, por gentileza, providenciem um próximo. Pastor Ricardo. Pastor Júnior já bateu a cota dele. Pastor Edson também. Vinícius e Jane, por gentileza, se puderem providenciar o mais rápido. Aê! Você ouviu isso aqui? A única pessoa que eu vou pedir para não ouvir essa palavra é o Márcio e a Ana Paula, tá bom? Que já bateram a sua cota, já estão com 6, não é isso? Misericórdia, já passou. Não pode mais. Não vai estar podendo mais, viu, Márcio? Dá uma segurada aí na sua emoção, tá bom, meu filho? Aleluia, glória a Deus. O perdão. O perdão, essa palavra tão pequenininha, vocês sabem que eu gosto muito de palavras, né? Eu achava que perdão tinha a ver com perda. Então eu achava que um perdão pequenininho era uma perdinha. Depois o normal era uma perda, e um perdão era tipo uma perda bem grande, né? E eu fui buscar o significado dessa palavra e descobri que não tem nada a ver com isso. A palavra perdão vem do latim perdonare. Diga comigo, perdonare. O Wanderson gosta muito de falar espanhol, assim como o Vinícius e o pastor Edson, são craques em espanhol, né? Então, perdonare é conhecido de vocês, né? Diga comigo de novo, perdonare. Falou com sotaque italiano, mas não é latim, tá? Então, o perdonare vem composto pelo prefixo per, que é um intensificador que indica completude, totalidade ao máximo grau. E o verbo donare, que quer dizer doar, dar ou presentear. Olha que forte isso. Perdão, então, significa dar completamente. Não é apenas desculpar ou esquecer, é uma concessão gratuita e total. É comparável a dar um presente valioso sem esperar nada em troca. Significa abrir mão totalmente da dívida moral ou da punição que se acredita que o outro deve, libertando-o completamente. É um ato de generosidade e doação extrema. Deixa eu dizer para vocês, eu não busquei isso aqui na Bíblia, eu busquei isso aqui no dicionário. É o dicionário que está dizendo tudo isso. Não parece que é divino demais para ser dicionário? Mas é isso. O perdão significa abrir mão, entregar, presentear totalmente. Quando você perdoa alguém, você está dando a ela um presente de liberdade. Quando você perdoa alguém, você está liberando essa pessoa para que ela possa viver. Nós vamos ver algumas coisas aqui, mas eu queria, antes de tudo isso, contar uma história para vocês, que vai ter a ver com esse objeto que eu trouxe. Não sei se dá para vocês verem daí. Deixa eu arrumar meu terno. Vocês conseguem ver o que é isso? Tem um monte de gente assim, ó. Isso aqui é uma gaze.
tá? Minha esposa falou que não é Gaze, você quer matar a dura. Falou que Gaze é aquelas quadradinhas, mas vai ser Gaze hoje, que eu estou pregando, então vai ser Gaze, amém? Então essa aqui é uma Gaze. Vamos lá. O ano era 1998. Felipe Vergara então compra o seu primeiro automóvel, um Escort XR3. Em 1998 ele era 83. Pensa como era velho o carro. Comprei esse carro e fui na igreja de um amigo. Chegando lá na frente, eu desliguei o carro, entrei, assisti o culto com ele, depois me despedi, fui entrar no meu carro, era meu primeiro carro. Não pegava. Aí eu fiquei com vergonha tremenda, eu falei, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui quietinho. Daqui a pouco veio um amigo e falou assim, não pega, né? Eu falei, não está pegando, eu não sei o que é, acho que tem que esquentar um pouquinho. Eu falei, não, isso não é isso não. Ele falou, entra aí, engata a segunda que eu vou dar um tranco. Eu falei, não sei fazer isso, eu mal tirei minha carta de habilitação, quem dirá dar tranco. Ele falou, então sai daí que eu vou, você empurra e eu vou dar um tranco. Eu falei, então combinado. E aí, não sei se vocês já viram esse carro, mas ele tem um aerofólio assim atrás, né, um aerofólio preto. E aí ele falou assim, quando eu contar 3, você começa a empurrar. Ele falou, 1, 2, 3, eu vai, numa avenidona assim, né. Aí eu empurrando. Daqui a pouco ele... Aí o que eu fiz? Ideia maravilhosa, como várias que eu tenho. Fui, sentei em cima do aerofólio do carro assim, e fui batendo no carro, falei, pegou, tá, para bagunçar, né? Eu tinha a complexão física do Guga, para vocês terem uma ideia nessa época. Forte. Gostou, Guga? E aí eu sentei aqui, e ele começou, na avenida. E eu aqui em cima, e eu batendo no vidro, ele achando, ele tá gostando, vou dar mais. Eu vou cair. Gente, de repente, eu não consegui me segurar mais. Eu só consegui me segurar assim, minhas duas pernas no asfalto, fazendo assim, ó. Ralando. Eu tava de calça de moletom, a calça veio parar aqui no pé. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí eu acho que ele viu, não tá mais lá, ele deve ter lá no retrovisor, falou, caiu, vou parar. E aí ele parou. Quando ele para, imagina o constrangimento, a rua cheia de gente, eu levanto assim, ó, doído, levantando as calças aqui assim, ó. Aí você tá bem? Eu falei, tô, só minha dignidade que ficou pelo caminho. Assim. Beleza. Essa foi a minha primeira ideia da noite. Eu entrei no carro, ele ligou o carro, fui embora. Cheguei em casa. Isso era um domingo à noite. Na segunda eu tinha que trabalhar. Eu não vou no hospital para ver isso aqui, irmãos. Fez uma raladura aqui assim, ó, na minha perna, aqui assim, ó. Um ralado mesmo. Eu penso, acho que uns 3 quilômetros arrastando no asfalto. Não, foi tudo isso não. Mas foi muito. Para mim foi uma vida eu arrastando ali no asfalto. Né? Aí eu falei assim, vou colocar alguma coisa amanhã. Na empresa tem enfermaria, eu vou lá e resolvo isso com eles. Aí eu falei, o que eu vou pôr? Procurei um paninho, uma camiseta para colocar ali. Na hora que eu abro o armário do banheiro, eu vejo uma caixinha de algodão. Eu olhei para aquele e falei, por que não? Peguei um chumacinho de algodão, abri assim, ó, durex. Pronto, vou deitar. Deitei, fui dormir. No dia seguinte, parecia que eu tinha um coração aqui e um coração aqui, ó. Tum, 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 tum. Falei, vou ter que passar na enfermaria. Passei na enfermaria. A enfermeira falou assim, pode te ajudar? Eu falei, pode sim. Eu me ralei ontem. Ela, como? Não tem necessidade de saber como é que foi. Me ralei. Pronto, é isso que você precisa saber. Ela, não, mas foi muito? Eu falei, foi bastante. Ela, você pode abaixar a calça? Eu falei, posso. Saiu constrangida aqui. Ela olhou, ela falou assim, o que é isso? Não? O que é isso? Algodão? Ela, não, você não fez isso. Não fez. Ela, meu Deus, menino do céu. Sabe o que acontece? Você pode perder essa perna. Foi, como assim? Porque eu coloquei algodão lá, eu vou te mostrar. Ela pegou o algodão, puxou. Saiu uma parte, a outra ficou toda grudada no meu machucado. Ela falou assim, olha, deixa eu te contar um negócio. Eu vou ter que raspar isso aí. Eu falei, aqui você está dizendo? Ela falou, Eu falei, não, aqui você não vai raspar nada. Ela falou, então você vai perder a perna. Eu falei, tem que achar uma outra maneira, gente. Não dá para lavar? Joga água. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que raspar, porque você tem uma cicatrização muito boa, e eu tenho mesmo. Ela falou, se eu não fizer algo, esse algodão vai ser absorvido pela sua pele, e você pode gangrenar essa perna. Eu falei, então me ajuda. Ela falou, vou te ajudar.
Me deu uma gaze. Ela falou, morde. Na hora que ela me deu a gaze, eu falei assim, era para colocar, não, é para você morder, porque na hora que eu começar a raspar vai doer. E aí ela me deu a gaze, foi embora, eu voltei, coloquei a gaze na boca. E aí volta ela com uma garrafinha de aquele, como é que chama aquele negócio vermelho, né? Iodo, né? É. E uma escovinha, que parecia aquelas de lavar churrasqueira, sabe? Aí ela falou, vira para lá, morde a gaze que eu vou ter que raspar. Aí eu falei, não moça, ai, começou. Aí eu mordendo a gaze. E eu falei, quando você acaba com isso? Ela falou, eu só posso parar quando eu ver sangue. Eu falei, mas você já não está vendo bastante sangue? Ela falou, não, é sangue novo, eu preciso ver sangue novo. Eu preciso ver que as suas células estão começando a se recuperar. Eu falei, isso demora? Ela, aguenta aí que eu vou raspar o máximo. E ela começou a raspar. Se tiver alguém passando mal, me avisa que o diácono leva uma água até você. A Sara, é verdade, a Sara não pode ver sangue, me perdoa, minha filha. E aí ela raspou, ela falou, pronto, agora eu estou vendo células novas, agora eu estou vendo sangue, agora eu já posso passar uma pomada e colocar uma gaze de verdade na sua pele que agora vai resolver. Por que eu estou contando essa história para você? Às vezes a gente arruma mecanismos na vida que a gente tenta resolver as coisas de maneira paliativa, e essas soluções paliativas, temporárias, elas podem matar você aos poucos. O rancor, o ressentimento, a mágoa, são todos sentimentos que, se você tratar de maneira paliativa, uma hora, você pode perder alguma coisa por causa disso. O Espírito Santo veio tão forte, depois de muitos anos, para falar comigo sobre isso. E na hora que eu lembrei que a enfermeira falou para mim, eu só posso parar na hora que eu ver vida. Na hora que eu ver sangue novo. A palavra de Deus cita em muitos lugares do sangue como sendo vida, como sendo renovo. E aí o Espírito Santo me fez lembrar daquilo. E aí um dia, quando eu estava no pior momento da minha vida, que eu vou contar para vocês também, eu lembrei, tem situações em que o Espírito Santo, Deus, vai precisar raspar, mas vai ser para o meu bem. E essa é uma noite como essa. Então eu quero te convidar, se você não tiver uma gaze como essa, você pode morder o dedo. Mas hoje vai ser um dia da gente raspar lugares que precisam ser curados pelo nome do Senhor Jesus. Tenha uma certeza nessa noite, eu estou com uma expectativa tão grande, de que essa é uma noite de milagres, de que essa é uma noite de transformação, de que essa é uma noite de libertação. Ninguém nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vai sair daquela porta com pendências do seu coração e do seu passado. Aleluia, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. O Senhor vai me dar uma gaze, diga assim, o Senhor vai me dar uma gaze para eu morder e vai ficar tudo bem. Sabe, irmãos, eu vou pedir para os meninos colocarem uma imagem para mim. Essa imagem que eu vou pedir, só um minutinho de atenção, eu vou pedir que vocês não ponham na internet, tá bom? É uma imagem um pouco forte. E eu não estou sendo irônico, de repente vocês pensam que eu estou fazendo, não estou sendo irônico, eu estou sendo claro. A gente não vai colocar essa imagem na internet. Eu vou colocar aqui rapidinho para vocês, mas antes, como vocês vão ter pouco tempo para ver, eu quero que vocês entendam em que contexto essas coisas aconteciam. Você já parou para pensar como o mundo antigo era criativo em suas crueldades? Os castigos que se eram colocados sobre as pessoas era uma coisa tão cruel, era uma coisa tão, ao mesmo tempo, criativa. Quem iria pensar em colocar um prisioneiro numa prisão e colocar uma goteira para pingar uma gota a cada segundo ali? Tum, tum, tum. Você já pensou o que é isso? Você não poder sair dessa goteira, você sentir aquilo. Eram maneiras de fazer, de impor castigo para as pessoas, criativos / crueldade sem limites. E eles tinham no mundo romano, nas civilizações antigas, eles tinham uma punição que era prender o cadáver da vítima, do assassino, para que ele carregasse durante o resto da vida dele o peso de ter matado alguém. Então essa cena que nós vamos ver aqui, ela demonstra como funcionava esse castigo. Então, um assassino matava uma pessoa. Ah, matou? Então agora você vai ver o que é bom para tosse. Pegava o defunto, amarrava, acorrentava ele
E esse homem precisava viver o resto da vida acorrentado ao seu algoz. Então você pode colocar a imagem, nós vamos colocar rapidinho, deixa eu só sair da frente para todo mundo poder ver. Abaixa a luz aqui, porque senão não vai dar para ver. E era assim que era feito na história grega, na história romana antiga. Pode tirar a imagem. Então, à medida que esse corpo ia se decompondo, ele ia automaticamente causando infecções, ia causando doenças no seu inimigo, e essa pessoa vinha morrer por causa disso. Sabe um paralelo que a gente pode fazer? Quando você carrega uma mágoa na sua vida, quando você carrega um rancor dentro de você, é como se você estivesse carregando um morto. Eu quero impactar você de uma maneira para que você entenda que você não pode viver mais um minuto sequer guardando rancor, guardando ressentimento. Essa palavra ressentimento, ela vem da palavra ressentir. Fala comigo, uau! E ela significa ressentir, sentir e ressentir, sentir e ressentir, sentir e ressentir. Por quanto tempo ainda, meus irmãos, eu te pergunto, você vai guardar um rancor dentro do teu coração? Por quanto tempo você vai guardar uma palavra que foi dita no momento errado? Por quanto tempo você vai guardar dentro do seu coração uma traição? Por quanto tempo você vai guardar uma deslealdade, uma mentira que foi dita? Ou você se liberta do morto, ou isso vai matar você. Mas aqui não, nessa casa não, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu só. O ano era 2003. Felipe Vergara estava na sua fase afastada do Evangelho. Eu tinha me revoltado com Deus. A verdade era essa. A verdade é que eu tinha esse rancor com Deus. A minha vida não tinha dado certo em alguns aspectos. Eu não tinha a profissão que eu queria, eu não tinha o relacionamento que eu queria, eu não tinha a família que eu queria, então eu me revoltei. Então eu que passei minha vida inteira servindo ao Senhor, em dado momento da minha vida, eu disse, quer saber? Eu não quero mais saber. E fui viver minha vida comendo a comida dos porcos. E eu lembro que eu fui parar 3 vezes em coma alcoólico no hospital. Porque como eu não tinha experiência com esse negócio de viver no mundo, eu bebia e esquecia que aquilo deixava muito, muito mal. E um dia eu acordei no hospital e eu só via aquelas luzes fortes no meu rosto. E eu pensei, onde é que eu estou? E eu olhava para meus braços, eu tinha marcas de pegada de alguém que tinha segurado meu braço, marcas roxas assim. E eu olhei para a enfermeira e falei, onde é que eu estou? Ela falou, você está no Hospital Municipal de Tu. Eu falei, e como é que eu vou embora? Ela falou, se você souber para onde você tem que ir, eu te ensino, né? Eu não sei onde eu estou, eu vim com os amigos, viu? Eu estava num lugar, estava numa balada, de repente eu estou aqui. Eu falei, você lembra de alguma coisa? Eu falei, eu lembro que era perto da estrada. Ela falou, então a estrada é para lá. E eu andei, na medida que eu fui entendendo, eu andei acho que uns 50, 70 minutos para poder chegar lá. Quando eu cheguei lá, meus amigos estavam todos se divertindo, bebendo de novo. E eu olhei para eles e falei assim, cara, como é que vocês me deixam lá, jogado? Aí ele falou assim, põe a mão no seu bolso aí de trás. Aí eu olhei, tinha R$50. Eu falei, a gente deixou o dinheiro para você tomar um táxi. Eu falei, mas precisava avisar que era para fazer isso. E aí, gente, na hora me bateu um desespero. E eu comecei a pensar, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou jogando minha vida fora. Eu fui, sentei numa piscina. Márcio, me permita aqui, não é permitido fazer isso, mas eu sentei na piscina, com os pés dentro da água, e fiquei sentado. Daqui a pouco eu comecei a olhar, e foi inevitável, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e as lágrimas, eu lembro, caíam na água. E aí um amigo meu, que era de um grupo especial da Polícia Militar de São Paulo, um grupo tático, foi para dentro, voltou, sentou do meu lado, e ele pegou uma arma. Eu nunca vi uma arma tão inox na minha vida, cromada, um cano, um negócio desse tamanho. O Mateus não está aí não, né? Para me explicar depois. Ele pegou e falou assim, olha, ninguém mais, ele colocou no meu colo a arma assim,
falou assim, ninguém mais aguenta ver você do jeito que você está. Você precisa dar um jeito, cara. Viver desse jeito não é para ninguém. Faz isso, cara. Mete uma bala em você, eu vou falar que foi acidente. E vai ficar tudo bem, eu conto para sua mãe. Mas você acaba com esse sofrimento. Eu olhei para ele e falei, eu não acredito não, Charlene, que você está me oferecendo isso. Aí ele falou assim, cara, acaba com isso aqui. Eu falei, que acaba com isso aqui? O quê? Eu levantei. Eu falei, não, que conversa é essa? Acabar com a minha vida? Já estou quase acabando, agora acabar de vez. Também não dá. Fui, peguei, entrei num ônibus, na beira da estrada, pedi para um moço me deixar no comecinho da Castelo. Corri para o meu bairro, eu morava em Osasco naquela época. Eu chego dentro da minha casa. Chego dentro da minha casa, na hora que eu abro a porta da sala de casa, eu vejo a minha mãe ajoelhada orando por mim. E eu ouço meu nome, eu ouço ela falando meu nome. E aí eu falei, mãe, eu preciso, não é nem que eu quero, eu preciso voltar para o Senhor. Eu estou quase morrendo aí fora, eu preciso voltar para o Senhor. Ela falou, toma um banho, nós vamos para a igreja agora. E aí nós fomos para a igreja. E eu lembro que quando eu avistei, coloquei meu primeiro pé no portão, eu lembro de estar cantando, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso. E eu me joguei naquele chão, eu lembro da textura daquele chão até hoje, eu lembro de ter sentido, eu lembro da sensação que eu tinha, do acolhimento, do perdão que eu estava recebendo do Senhor. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero mais sair desse lugar. Eu te peço perdão, o Senhor é capaz de me perdoar. Ele falou assim, Felipe, eu te perdoaria 490 vezes. Eu falei, uma vida inteira, eu acho que eu já cometi mais erros do que isso. Ele me disse, não, eu te perdoaria 490 vezes por dia. Às vezes a gente se acha indigno de chegar diante do Senhor porque a gente tem um peso, uma culpa de ter cometido os erros e erros. Mas o Senhor tem à sua disponibilidade 490 perdões diários. O Senhor nos ama de maneira que a gente jamais vai conseguir compreender a completude, a integralidade do amor do Senhor por nós. É tão grande, a gente nunca vai conseguir compreender. Eu me senti perdoado, porque se eu continuasse carregando aquelas culpas, aqueles pesos, eu fatalmente morreria. Seja por uma sugestão de alguém, ou seja por entrar em mais 4 ou 5 comas alcoólicos. Mas nós precisamos compreender o padrão verdadeiro, o perdão bíblico. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 4:32, o slide número 4, diz assim, eu vou lendo aqui, vocês põem para mim depois, tá bom? Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, perdoar, irmãos, para o crente não é opcional, perdoar é mandatório. Precisamos ter essa consciência, precisamos entender. Aí fora eles vão dizer, eu perdoar? Quem perdoa é? Você vê como você sabe, né, crente? Eu perdoar? Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo ninguém. Se fizer comigo, vai ter também o troco. Crente falando isso? Então assim, a gente não pode desassociar o que a palavra de Deus ensina a respeito de amor e perdão do padrão bíblico para a gente tocar as nossas vidas. O perdão, ele faz parte do fruto do Espírito que foi derramado diante de nós. O amor, ele carrega junto o perdão. Aleluia! Se você nasceu de novo, então você tem como primeira característica o amor. O amor de tipo de Deus, perdoa e esquece. Ah, Felipe, eu posso até perdoar, esquecer aí já é muita coisa, né? Quem já pensou assim, levanta a mão. Esquecer aí já é demais, né? Mas que engraçado, né? A palavra do Senhor diz que Deus, ele perdoa e esquece. Por que
Como a gente teria que ser diferente? Você já pensou se a gente aplicasse a mesma regra, o mesmo raciocínio para as coisas de Deus? E Deus falasse assim, ó, vou até perdoar, pastor Vinícius, mas esquecer já é muita coisa, né? Onde estaríamos, irmãos? Irmãos, nós só estamos reunidos aqui essa noite porque o perdão nos alcançou. Nós somos um grupo de justos, perdoados. Nós somos um grupo de pessoas que foram alcançadas pelo amor e pelo perdão do Senhor. Você se alegra com isso? Slide número 5, Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Hebreus 8:12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma vez na escola dominical eu ouvi a professora dizendo que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar e Ele não sabe nadar. Ele joga os nossos pecados e se esquece. Quem traz a nossa memória é o diabo. E a gente precisa colocar o diabo, como minha esposa bem disse no começo do mês aqui, no lugar dele. Quando ele vier com sugestões a respeito dos seus erros, lembre o lugar dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que o perdão não é sentimento, assim como o amor também não é. Quem aqui já ouviu falar que a gente vive numa sociedade onde você vai dizer, eu vou me separar, porque eu não sinto mais amor pelo fulano. Mas quem disse que era a respeito de sentir alguma coisa? Talvez a gente sinta paixão, talvez a gente sinta aquelas borboletas no estômago, quando a gente está conhecendo a nossa amada, o nosso amado, mas aquilo ali não tem a ver com amor. Amor você vai ver no dia em que você disser sim, e você tiver que tomar a decisão diária de viver perdoando e amando. Isso é casamento, isso é amor. Amor é uma decisão, amor é uma escolha, é um caminho que você decide seguir. E sabe uma coisa? O amor é um caminho. O amor não é um destino, o amor é um caminho. Ou seja, você nunca vai chegar no final desse lugar, você vai caminhar por ele pelo resto da sua vida aqui. O perdão não é um destino, o perdão é um caminho. Você vai caminhar por esse caminho até que Jesus venha e nos leve e nos dê um novo corpo. Lá a gente não vai precisar perdoar ninguém por nada. Mas até lá, nosso estilo de vida vai ser de amor e perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Slide 6. Não é o esquecimento que traz a cura, é o perdão que traz a cura. Meu irmão, de repente você pensa, olha, eu não perdoei ainda, porque eu já sei que eu não sou capaz de esquecer, então eu estou esperando eu ficar bem capacitado para poder esquecer, logo eu vou conseguir perdoar. Esse dia não vai chegar. Desculpa te dar essa informação agora. Porque não é o esquecimento que gera cura, é o perdão. E quando esse perdão frutifica, ele gera automaticamente o seu esquecimento. E vou te dizer mais. Tem situações que talvez você não esqueça, mas não vai doer mais. Deus sabe quanto eu sofri com essa perna no dia que ela quis raspar aquilo. Mas hoje eu lembro, não me dói mais. Assim vai acontecer com cada situação na sua vida em que você decidir liberar perdão. Não vai doer mais, vai ser fácil, vai ser tranquilo, em nome de Jesus. Felipe, você não sabe o que eu sofri. Você também não sabe o que eu sofri. Você sabe que eu tive uma vida amorosa, vamos dizer assim. Calma que eu vou me explicar, meu bem. Eu tive uma vida agitada, eu comecei a namorar meio cedo. Meus pais não me liberaram para isso, mas eu fui rebelde e decidi cair nos meus próprios buracos. Que fique registrado que meu pai e minha mãe sempre tentaram me ajudar. Mas eu comecei a me relacionar muito cedo, eu comecei a namorar muito cedo, comecei a me envolver muito cedo. Quem aqui já ouviu? Eu era aquele cara que gostava de curtir uma fossa, eu gostava de colocar uma música romântica, ir para frente do espelho e ficar assim, ó. Por que estão fazendo isso com você, cara? Você é um cara tão bacana.
Eu chorava na frente do espelho, chorava. Eu me desgastei demais nos meus relacionamentos, demais, eu fui traído demais. E eu pensava assim, eu falei, sabe aquela máxima que o pessoal diz? Sorte no jogo, azar no amor? Eu era azar no jogo e azar no amor, sabe? Era aquela coisa. Eu era, meu Deus. Jesus entrou na minha vida e transformou minha história. Jesus entrou na minha vida, graças a Deus, e transformou minha história. Hoje eu tenho uma linda família, lindos filhos, todos dedicados e consagrados no reino do Senhor, aleluia. O tempo não vai curar a falta de perdão, não tampe com algodão o que precisa de remédio. Quer uma gase? Talvez você se julgue incapaz de perdoar por se ver capaz de esquecer, mas o processo começa pelo perdão e não por esquecer, como eu disse. O perdão é uma obra completa e sobrenatural que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai na raiz do ressentimento. Só ele pode tirar. Precisamos estar atentos, meus irmãos, para não machucar aqueles que a gente tanto ama. Você sabe, eu coloquei aqui uma frase no slide 7. Dá uma olhada que essa frase diz. Olha, muitas vezes o nosso pior temperamento a gente entrega para quem mais a gente ama. Sabe aquela personalidade que você é uma pessoa muito educada, muito carinhosa, mas com aqueles que estão dentro de casa você acaba sendo grosseiro? Às vezes sem querer, óbvio, ninguém quer fazer, ninguém quer maltratar ninguém. A gente precisa ser rápido para perceber, pisei na bola. Isso aqui não foi legal. Muitas vezes eu chamo meus filhos e esses dias vou contar a história que eu tive com a Sofia. Eu tive uma discussão com a Sofia, eu chamando a atenção por causa de algumas coisas. Eu estava naquele dia, justificando, explicando talvez. Estava naquele dia estressado, eu cheguei para ela e disse coisas que eu não devia ter dito para ela. Fui para o quarto, batendo o pé, cheio de razão. A minha esposa, que joga no meu time, chegou para mim, sentou do meu lado na cama e disse: amor, não foi legal o que você fez. Você falou isso, você não devia ter feito assim. Eu acho que o melhor é você ter feito isso. Eu não estava esperando a hora dela parar de falar, para eu voltar para a sala e pedir perdão para minha filha. Eu nunca precisei bater neles. Deixa eu deixar claro para vocês. Eu não sou contrário à disciplina, tá bom? Sempre que necessário e de maneira muito contida. Eu apanhei com tijolo, com cabo de vassoura. Não concordo com isso, mas meus filhos, graças a Deus, eu consegui muita coisa conversando com eles. Então a minha porta, o meu acesso com eles é conversando com eles. Eu cheguei para ela e falei: minha filha, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Estou repetindo isso aqui para você também, filha. Precisamos ter um cuidado, porque às vezes as nossas piores palavras, nossos piores temperamentos são despejados em quem mais a gente ama. E olha que contraditório isso, não é? O ano era 2013. Quanta história, né? O Davi estava aprendendo a fazer alguns malabarismos, e eu estava vendo o Davi brincar ali. E o Tiago cismou de querer aparecer no vídeo que eu estava fazendo para ele. E aí eu fui rude com o Tiago, eu só percebi isso depois. Eu falei alguma coisa, eu fui grosseiro com ele, com o Tiago. O Tiago estava querendo aparecer no vídeo, que era o vídeo do Davi. Ele estava filmando e tal, e depois eu fui mostrar esse vídeo para alguém da minha família. E eu coloquei na televisão, ele estava assistindo, e as pessoas viram que eu fui rude com o Tiago. Aquilo me constrangeu tanto, que eu tive que pedir perdão para o meu filho muito tempo depois. Meu filho, perdoa o pai, ele nem lembrava. Mas perdoa mesmo assim, filho, perdoa mesmo assim. Cuidado, meus irmãos, sejamos rápidos em pedir perdão. Não deixe que isso vire raiz de amargura. Sabe por que chama raiz de amargura? Porque a amargura, ela vai crescendo de uma maneira que ela vai se arraigando, ela vai entrando na terra e vai criando raízes fortes, que depois, para derrubar, para mexer com isso lá na frente, é muito difícil, vai depender de muito esforço. Então, construa relacionamentos em que você vai consertando diariamente. Pega um pouquinho, conserta, pega outro pouquinho, conserta. Não deixe que as coisas se acumulem, em nome de Jesus. Seja cuidadoso com as suas palavras. Aqui eu estou falando de coisas grandes e estou falando de coisas pequenas. Nós homens erramos muito, não é verdade? A gente comete várias falhas.
é toalha que a gente deixa, é coisa que a gente esquece de fazer. A gente consertou um negócio, desconsertou outras 4. Lá em casa tem uma regra que a Viviane sempre, quando ela fala, estou consertando tal coisa, ela fala assim, e esses parafusinhos aqui, não eram daí não? Eu falei, não, eles mandam sobrando sempre, não vai fazer falta não. E assim a gente vai deixando bagunça e tal. As mulheres já não cometem tantos erros, é verdade? Irmãos, nós dois cometemos erros. As mulheres cometem erros e os homens cometem erros. Às vezes o homem, ele tem a tendência... Vou te explicar uma coisa sobre o homem. O homem, ele é resolutivo. A mulher chegou do trabalho e falou assim, você não acredita, fulana de tal lá no trabalho, e fala, o homem está aqui ouvindo ela e está pensando em já dar uma solução para ela. Já sei o que você faz, amanhã você chega lá, pede para a tua chefe te mudar de lugar, ela te muda de lugar, você sai daí, acabou o problema. Não era isso que ela queria falar, e você tinha que ouvir. A gente tem a mania de arrumar a solução para tudo. A mulher quer falar, deixa a mulher falar. Se ela te falar, o que você acha? Eu falei, posso te dar uma ideia? Aí você vai lá e solta a sua ideia. Mas a mulher, prioritariamente, ela quer. E assim, a gente quer arrumar soluções, então, a gente... Repara se não é assim. Os homens contenham-se, não levante suas mãos rapidamente demais, para não dar na cara. Mas assim, não é verdade que nós, os homens, somos os que vão primeiro na frente tentar resolver o negócio? Quando é uma briga de casal, não é você que chega ali e dá um cheirinho no cangote. Não, para que eu estou bravo com você. Não é a gente que faz isso? Só que a mulher tem que fazer isso também, meu irmão. Tem que chegar a dar um cheiro no cangote. Pedir desculpa também. Errei. Vamos estar atentos a isso. Isso é o que destrói relacionamento. Sabe por quê? São as raposinhas que a palavra de Deus fala. São pequenas e pequenas coisas que vão se juntando. Quando vê, o casal está se separando porque o cara apertava a pasta de dente no meio. Uma vez eu atendi um casal, no atendimento, e eu falei assim, o que aconteceu? Quase saíram na mão. Não, porque ela não entende que o papel higiênico não é por cima, é por baixo que puxa. Aí eu falei, não é possível, mas é isso, eu vou lá trocar o papel. Ela falou, não é questão disso, é questão dela me respeitar as minhas vontades. Não é isso, gente. Não é o papel higiênico que está causando problema, é uma sequência de coisas que vão se acumulando, e quando vê, virou uma coisa grande. Fica atento, meus irmãos, papel higiênico é por cima. Fale por você. Meu Deus. Ó, eu vou te emprestar minha gás de novo para essa paulada que eu vou ler para vocês aqui. Ó. 1 Timóteo 5,8, é o slide 10. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. As consequências da falta de perdão é que as nossas orações são interrompidas. Você já imaginou o esforço que a gente faz aqui, declarando a palavra, confessando a palavra, andando em fé? Você está construindo uma coisa aqui e destruindo do outro lado. Porque a fé não opera num lugar onde falta amor. Porque o amor é um ingrediente para que a fé possa operar. E se essas coisas não estiverem juntas, as coisas não vão funcionar. Deixa eu ler com vocês aqui. Gálatas 5,6 é o slide número 9. Diz assim, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O perdão nada mais é do que o amor em operação. Não tem como perdoar alguém se você não amar essa pessoa. Lembra do que eu falei, da descrição, do significado da palavra? É dar um presente para alguém. Você está entregando algo de bandeja para alguém. Você está presenteando com perdão. Esse livro aqui eu vou falar no final. Meus irmãos, pastor Roberto, eu tenho uma sugestão. Tem um capítulo aqui, um tópico, que ele fala sobre perdão. Pensa para fazer um livro separado para a gente, por gentileza. Maravilhoso. Esse livro aqui vale por todo, tá? Mas se você pega só a parte do perdão aqui, meu Deus, é um absurdo. Quer ver? Veja se você não
127. Meus irmãos, hoje a gente gastou um tempinho, mas vocês me dão mais alguns minutos? Amém? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Página 127 diz assim: a pura verdade é que no registro de Marcos 11, 23, 24, não funcionará sem o que diz o texto seguinte. E quando, Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiveres orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quem lembra de Marcos 11, 23, 24? Se falares que aquela montanha, lembra? O versículo seguinte, ele está, diz assim, condicionando isso acontecer no versículo seguinte. Então o perdão, ele é condicional para aquilo acontecer, porque este trecho do Evangelho também é necessário para demonstrar que a fé não terá valor sem um amor que sabe perdoar. Quer gasto? Também é necessário perdoar a si mesmo. Até aqui eu vou correr um pouquinho, eu tinha mais algumas coisas para ler, mas eu vou ser mais sucinto a partir de agora. Também é necessário perdoar a si mesmo. Tem gente que não tem mágoas e não tem rancor com ninguém, mas tem consigo mesmo. Eu era um cara assim. Eu estava revoltado com Deus, aí eu perdoei a Deus como se eu pudesse, né? Eu fiz as pazes com Ele, Ele me aceitou de volta. Mas eu ainda tinha uma mágoa comigo. O ano era 2015. Felipe Vergara trabalhava numa empresa em Araçatuba. E salário astronômico, condições astronômicas. Eu tinha carro, eu tinha 2 carros na época, eu tinha um apartamento de 110 metros quadrados, um lugar maravilhoso da cidade, próspero até não poder mais. De repente eu sou mandado embora, 6 meses depois que eu mudei minha vida inteira de São Paulo para Araçatuba. Aquilo me pegou de surpresa. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu estou longe, não tenho família aqui, vou procurar emprego. Eu ganhava tão bem, que eu não conseguia encontrar, irmãos, empregos para ganhar 10% do que eu ganhava na cidade. Cidade pequena, cidade interior. Eu falei, mas pela qualidade de vida que tem aqui, eu quero ficar. E aí um dia eu estou aqui olhando, né? Eu tinha traços daquele cara de chorar na frente do espelho, né? Então eu tinha características daquele cara. Um dia eu estou apoiado assim na varanda. Minha vida parece que tem música, sabe? Está tocando aquela música de tristeza, assim. O vidro molhado, as gotas saindo assim pela... E estava sol, né? E eu assim... Eu olho para baixo, meu filho Thiago está jogando futebol na quadra, eu vou jogar futebol com ele. E elevador, desci. Falei, ô filho, oi pai, vou jogar bola com você. Show pai, vem pro meu time. Falei, tá bom então, quem são? É nós 3 aqui enquanto eles 3. Falei, então beleza, vamos lá. Aí eu aqui, né, eu falei, vou me alegrar, né? Daqui a pouco o menino vem aqui, o menino faz assim, ó, vup, uma canetinha, um rolinho. Aí eu falei, eita, ele deu um rolinho em mim. Aí o Thiago, aí eles começaram a rir de mim. Aí o Thiago, ô pai, você tomou um rolinho de um menino de 5 anos, pai. Eu falei, filho, mas o pai não sabe jogar futebol. Eu não sei, eu não sou bom em futebol. Aí meu pai falou assim, você é bom em quê então? Gente do céu. Na hora eu falei assim, como é que você não tem razão? Eu sou bom em quê, gente? Comecei a pensar, falei, gente, eu não sou bom em nada, não é possível. E no futebol eu sou pior ainda. Tomei um rolinho de um menino. Pode bater no menino, talvez? Para resolver? Não. Eu me peguei pensando que eu não era bom em nada. Gente, aquilo me deprimiu de maneira tão grande, que minha autoestima profissional degradou assim, ó, por causa de uma palavra do Tiaguinho. Tiaguinho, obrigado, não sei onde você está, se estiver nos ouvindo. Um dia o Tiaguinho teve uma conversa muito adulta comigo, me pedindo perdão sobre isso. Eu falei, aceito o seu perdão. E nós resolvemos isso, mas eu precisei me perdoar. Talvez você está aqui nessa noite precisando se perdoar. Talvez você não tenha mágoas com outras pessoas, mas você precisa liberar um perdão que é para você mesmo. Uma carreira que você não conseguiu fazer acontecer, decisões que você deveria ter tomado e não tomou. Você foi duro demais com você quando não podia. Você foi fraco demais com você quando não podia. Hoje é a noite de você pedir perdão para você mesmo.
se liberar para viver o melhor do Senhor para a sua vida. Essa é a noite em que nós vamos perdoar, sermos perdoados e viver na completude aquilo que o Senhor programou para nós. Aleluia, aleluia. O caminho prático para a restauração é perdoar, perdoar. Devemos agir pela fé e não pelas emoções. O irmão Kenneth Reagan, nesse mesmo livro, nos orienta que precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e os nossos sentimentos em último. Ouça isso, os seus sentimentos não vêm em primeiro lugar, você sabia disso? A vida de um crente, a palavra do Senhor e o que ela define vem em primeiro lugar e os seus sentimentos vêm depois. Então você não coloca o seu sentimento de quero perdoar, não quero perdoar, não. Você coloca o que a palavra de Deus diz, você age de acordo com isso e o resto vai acontecer. Aleluia! Decidir perdoar ou pedir perdão é um ato de obediência e confiança no Senhor. Mesmo quando a sua alma está chateada, triste ou deprimida, melhor é obedecer do que sacrificar. Por último, eu quero falar aqui com vocês, assim como existem as 5 linguagens do amor, existem também as 5 linguagens do perdão. Quem sabia disso aqui? Existem as 5 linguagens do perdão e eu quero falar rapidamente sobre cada uma delas. Pode passar já o próximo slide. Expressar, pesar. Então, vamos fazer um exercício, gente? Pensa aí. Vamos pensar no relacionamento marido-mulher, mas vamos pensar também no relacionamento de irmãos, vamos pensar no relacionamento com nossos pais, vamos pensar no nosso relacionamento com a nossa família. É o mês da família, é hora de pensar na família. Então você cometeu um erro, e você sabe que você precisa pedir perdão, vou pedir perdão. Ó, quem já não ouviu essa aqui? Essa aqui é clássica. Ô, pastor Ricardo, queria te pedir perdão aí, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, tá bom? Valeu. Ué, que jeito é esse? Primeiro que é o seguinte, se você está pedindo perdão por uma coisa que você não sabe, que papo é esse de me perdoa se eu te fiz alguma coisa? Você está pedindo perdão do quê? Se você está falando para a pessoa, perdoa se eu te fiz alguma coisa. Não faz sentido. Quando você vai pedir perdão para alguém, você fala assim, ô Eric, me perdoa, meu irmão, porque eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Eu percebi que você não gostou, então eu queria te pedir perdão. Estou expressando pesar. Estou expressando para a pessoa que eu sinto muito de ter feito aquilo. Essa é a primeira linguagem. Vamos para a próxima. Aceite a responsabilidade. Reconhecer o erro com humildade. Quando você pede perdão para alguém, você diz assim, meu bem, estava errado. Eu sei que isso acontece com muita frequência, mas eu estava errado. Me perdoa. Você aceita a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Isso é fragilidade? Não, isso é maturidade. Isso é ser homem o suficiente para olhar na cara de alguém e falar, me perdoa, eu errei. Eu não devia ter feito isso. Aceite a responsabilidade. Próximo. Restituir com significado. Ter atitudes que reparam o erro de forma significativa. Meu bem, eu errei com você. Como eu posso fazer para reparar isso? Ela vai te dar os caminhos. Ele vai te dar os caminhos. Você sabe que não é o jeito que eu gosto que você fale comigo. Não gosto quando você me trata dessa maneira. Restitua. Na hora de pedir perdão, pense nisso. Eu não posso simplesmente pedir perdão, porque o perdão precisa valer alguma coisa. O que eu posso fazer para reparar isso? Próximo. Arrependimento genuíno. Você tem que ter um compromisso de mudança de atitude. Muita gente se cansa nos relacionamentos porque, e a gente ouve muito isso nos aconselhamentos de casais, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Já falei, eu cansei. Quem já ouviu isso? Eu cansei de falar. Não tem uma atitude de arrependimento, não tem um arrependimento de verdade. Existem 2 palavras que são muito parecidas, uma é arrependimento e a outra é remorso. O arrependimento, ele é conversão de rota. Por isso, quando a gente se converte, a gente se arrepende do caminho que a gente estava seguindo, a gente faz uma conversão ao contrário e volta. A gente se arrepende. O remorso não, o remorso ele é confundido com arrependimento, mas o remorso ai caramba, não devia ter feito isso, vou fazer de novo. Quantas pessoas estão enganadas, achando que estão se arrependendo e estão apenas tendo atitudes de remorso? Isso é perigoso. Isso está acumulando
sujeiras na sua perna, e você está tampando com algodão, coisas que precisam de remédio. A próxima, pedir perdão de fato, expressar claramente o pedido olhando nos olhos. Meu irmão, você ficaria assustado de ver quantos casais têm dificuldade de olhar nos olhos. Quantas pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos do marido, da esposa? Na hora de pedir perdão, olhar nos olhos, falar assim: meu bem, me perdoa, eu errei. Ah, mas isso vai me deixar vulnerável, isso vai me deixar numa situação de fragilidade. Esse é o lugar que eu acabei de falar para a Jane e para o Vini. É o lugar de constrangimento. Quando você se sente vulnerável, você está se constrangendo. E aos de coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Quando você se coloca numa situação como essa, olha nos olhos, reconhece que você errou e pede perdão, há liberdade fluindo para a sua vida. Amém? O benefício imediato, o perdão é libertador. Slide 19, o perdão cura quem perdoa e liberta quem é perdoado. Uau! O perdão cura quem perdoa e liberta o perdoado. O poder da cura na cruz, não há ferida familiar, que é a cruz de Cristo. A banda pode subir, por favor. Não há ferida familiar que a cruz de Cristo não seja suficiente para curar, nem pecado que Ele não possa perdoar. No slide 20 eu coloquei: o perdão é a linguagem mais poderosa da graça do Senhor. Uau! O perdão é a linguagem de Deus. Deus não conhece uma linguagem de acusação. Deus não conhece uma linguagem de culpa. Deus não reconhece uma linguagem de peso. Ele reconhece uma linguagem de perdão. Então tenha claro na sua cabeça, meu irmão, sempre que vier alguma acusação, alguma culpa sobre você, saiba imediatamente que não é Deus que está colocando isso sobre você. É o diabo te acorrentando e amarrando um corpo para que você tenha que carregar pelo resto da sua vida. Só que hoje, nessa noite, nós vamos nos desfazer dessas amarras. Vamos nos livrar para correr a carreira que nos foi proposta, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá no Hebreus 12:1, slide 23, amigos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Irmãos, livre-se do peso. Você já imaginou o que é correr com pesos amarrados às suas pernas? Você precisa avançar e avançar, e as coisas não estão acontecendo. Saiba, a falta de perdão atrapalha você. Filipe, mais uma vez, você não sabe pelo que eu passei. Não há nada que a cruz de Cristo não seja superior. Ah, eu fui abusada, eu fui abusado. Não há nada que a cruz de Cristo não possa fazer. Eu fui traído, Filipe, eu fui traída. Não há nada que a cruz de Cristo não possa fazer. Amém? Repita comigo assim: na minha casa há perdão. Aleluia. A palavra de Deus lá em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, a nossa rota foi desenhada. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: eu sei que planos tenho para vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Nós temos mais alguns minutos aqui. Eu quero orar por você. Hoje pela manhã, quando eu estava orando no meu quarto, eu tive uma visão. E nessa visão eu me via abraçando algumas pessoas. Nessa visão eu percebia que o amor de Deus seria derramado através dessa unção que está disponível nesse lugar, e que uma capacitação sobrenatural do alto viria para que você pudesse perdoar quem você precisa perdoar. Uma capacitação sobrenatural vem sobre a sua vida para que você seja capaz de aceitar o perdão.
uma capacitação sobrenatural virá sobre você, para que você hoje à noite, antes de sair por aquelas portas, você possa se livrar de todo o peso que tem insistido em atrasar a sua vida. Sabe, tem coisas na sua vida que você tem orado intensamente, com muito vigor, mas não estão acontecendo porque você não perdoou. Não estão acontecendo porque você não liberou o perdão. Não estão acontecendo porque você não está se posicionando nessa linguagem de fé que é o amor e o perdão. Então, no nome do Senhor Jesus, aí com a sua cabeça baixa, todos com os olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma análise. Faça um raio-x da sua vida agora. Faça um raio-x, veja o que há dentro do seu coração. A falta de perdão, essa é a noite, esse é o convite, libera essa pessoa. O que foi dito para você não importa, a cruz é maior do que tudo isso. Libera perdão, solte esse corpo, não se prenda mais a isso. Deixe com que essa pessoa siga a vida dela, segue a sua, você também, e vão viver o melhor de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você e a sua casa serão prósperos. Você e a sua família serão prósperos. A bênção do Senhor, o amor do Senhor alcançará você até a 4ª geração. De filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos serão tocados. Esse amor, esse perdão será a marca de vocês. Pode se colocar de pé no seu lugar e cantar isso comigo. Amém. Aleluia. Amém. Faça brilhar e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Pega suas mãos aí e diga assim seja, eu pego junto, eu pego essa palavra, em nome de Jesus, eu pego essa palavra, amém, amém, amém. Ouça isso, até 1000, essa é a bênção do Senhor para você e sua casa. Oh, essa é a promessa do Senhor para nós essa noite. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos. O poder do amor e do perdão está sendo manifesto.
te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
você está aí no seu lugar e você gostaria que eu orasse por você, você tem sentido que você precisa liberar perdão, mas você não tem encontrado as ferramentas para isso, eu quero te convidar rapidamente. Vou te dizer, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de se fragilizar. Não tenha vergonha de admitir. Muito pelo contrário, orgulhe-se de ser alguém corajoso e ousado para dizer: eu vou mudar a minha vida com uma atitude de amor e perdão. Eu estou aqui, eu quero orar por você. Deus, glória a Deus. Quem crê que essa noite foi uma noite de libertação? Obrigado, Senhor, obrigado. Senta no seu lugar um minutinho, eu estou terminando. Suzana Ponte escreveu aqui: peço oração para meu sobrinho que está internado com pneumonia. Nós somos uma igreja que crê na cura, amém? E nós vamos declarar isso em nome de Jesus. Suzana, eu oro pelo seu sobrinho agora, em nome de Jesus, declarando falida toda tentativa de matá-lo com essa infecção amaldiçoada a partir de agora. Suzana, nós declaramos que ele é curado
e que Ele vai deixar esse hospital nas próximas horas, em nome de Jesus. A cura sendo manifesta em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu fiquei para indicar esse livro, como eu disse, irmãos. Se eu pudesse pedir para você, por favor, comprar esse livro, eu pediria. O amor é o caminho para a vitória. E um capítulo especial dentro dele é a parte que fala sobre perdão. Esse livro hoje ele está com 10% de desconto. Aí você fala, tudo isso? É, tudo isso. E todos os livros do tema de família estão com até 20% de desconto. E a gente tem um combo que tem vários livros que falam sobre o assunto também, que vai com certeza cooperar para o seu relacionamento de família. Amém? Deus abençoe vocês.